E aí, você está firme no propósito? Vamos meditar na palavra do Senhor, hoje no capítulo 36, para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como havia de fazer toda a obra para serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Nos tempos de Moisés, era muito difícil fazer roupas. Esse trabalho de tecelagem era muito difícil. Então, quem possuía mais de 2 ou 3 roupas era considerado rico. Então, você pode imaginar o trabalhão que deu do povo ali se esforçando para fazer aquele trabalho ali do tabernáculo, da construção do tabernáculo. A confecção de roupa para o tabernáculo foi algo muito difícil. E o tabernáculo também nunca seria construído se não fosse o esforço daquele povo ali que se envolveu na construção. Então é bonito a gente ver, né, que o esforço da comunidade ali fez com que a obra fosse à frente. Moisés entrega aos obreiros a oferta do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria. Isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que lhe havia de fazer, e ainda soberjava. Olha que coisa linda, o povo contribuiu com força para a construção do tabernáculo. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Gente, a gente consegue observar como Deus, ele é um Deus detalhista, né? Deus, ele gosta de detalhe. Então, por isso, quando for pedir alguma coisa para Deus, detalhe aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Às vezes a gente acha assim: não, vou falar com Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe, mas olha como Deus, ele é um Deus detalhista, que faz as coisas no mínimo detalhe. E isso é interessante. Quando for pedir algo ao Senhor, dê detalhe. E ligou 5 cortinas uma à outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina, do primeiro agrupamento. Assim também fez a borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na outra, na extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra.
Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de outra cortina de 4 côvados. Esta 11 cortina tinha uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Agora vamos ver a coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, 30 de vermelho, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de pele de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Uma curiosidade, sabe o que era texugo? Os texugos eram peles de golfinho. Essa camada que cobria o tabernáculo era uma camada extremamente grossa. Então, quando se fala ali peles de texugo, está falando de pele de golfinho. E também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas com uma outra. Assim fez com que todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e as 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. E fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, os quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez com que as barras do meio passassem pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro. As barras também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. O fez com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhes 4 bases de prata, e fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido da obra do bordador.
com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Tchau.